Bom dia! Estamos iniciando mais um Café do Reino, às 8h27, todas as manhãs, de terça a sexta. Espero você. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem de ontem, que é falando a respeito de 3 boas dicas de pregação para as nossas pregações. Então, estou muito feliz que você está aqui nesse momento. E eu quero já deixar um dever de casa para você, que é encaminhar essa live aqui nesse cantinho. Você vai clicar e vai encaminhar para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E eu já vou encaminhando aqui também, para que todos que estão por aí online possam participar da nossa live, tá certo? Hoje, como eu disse para você, na verdade hoje quem faria essa live seria o pastor Neto, que eu estaria fazendo uma ultrassom e alguns exames de sangue, só que foi alterado. Ficou para hoje à tarde a minha ultrassom e o exame de sangue eu vou deixar para segunda-feira, que a gente não tem live, então na segunda eu vou fazer bem cedinho da manhã esses exames para não atrapalhar aqui as nossas lives do Café do Reino, tá certo? Então hoje seria o pastor Neto, não foi. Mas na sexta-feira será, se Deus quiser. E hoje eu estarei com vocês. Então, aproveitando, foi até bom. A ultrassom ficou pela parte da tarde, não vai atrapalhar aqui a nossa live. E é até bom, porque a gente consegue dar prosseguimento àquilo que nós iniciamos ontem. Eu não sei quantos estavam aqui ontem, mas nós demos 3 dicas excelentes de pregação. Você que está aí querendo ser um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, que quer compartilhar o Evangelho de Cristo, então saiba que essas dicas elas vão sim fazer a diferença na comunicação do Evangelho. É importante nós nos capacitarmos. Não adianta nós pensarmos, não, pastora, é só chegar lá, vou abrir minha Bíblia e tudo vai dar certo. Não, gente, Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência para que você possa, estabilizar aqui essa câmera, para que você possa buscar capacitação, amém? Então nós estamos aqui, o do Reino Academy é um centro de capacitação, é um centro de capacitação para líderes cristãos. Nós estamos aqui para buscar e auxiliar nisso, lhe capacitar, seja na área da pregação, seja nas células, seja no discipulado, seja em tantas áreas que existem aí. Nós estamos aqui justamente para, de alguma forma, ser esse suporte para você, nós, né? Não somente nós sermos o suporte, mas você também, porque aqui nós aprendemos juntos, você contribui, nós contribuímos, e assim nós vamos avançando para uma liderança de sucesso, para um ministério frutífero, que é aquilo que eu creio que você queira, ver o crescimento da sua igreja, ver o crescimento do seu ministério, e você precisa buscar capacitação para isso. Então você que está chegando agora, clica aqui nesse botãozinho, aqui embaixo, no canto direito, no caso é a minha direita aqui, e você vai pegar esse aviãozinho e vai encaminhar para o máximo número de pessoas que você puder. Eu acabei de fazer isso também, mas agora eu vou deixar esse dever de casa, esse trabalho missionário, para que você possa fazer também, tá certo? E vou dar 15 segundos para você fazer isso, para que a gente possa iniciar a nossa live, dando continuidade a mais 3 dicas. Na verdade, nós vamos falar não somente de 3 dicas de pregação, mas vai ter uma última dica aqui, que vai ser a 4ª dica, que é uma dica surpresa, que fez muita diferença nas minhas pregações, e eu creio que também vai fazer diferença nas suas, tá certo? Então, nesse momento, encaminha rapidinho, enquanto eu estou organizando aqui o nosso material, para o máximo número de pessoas que você puder essa live, para que elas possam estar acompanhando conosco, tá certo? Nós já vamos iniciar. Deixa eu só organizar aqui o material enquanto você faz isso. 15 segundinhos para você fazer isso, tá certo? Enquanto isso, estou organizando aqui o nosso material para nós usarmos. 15 segundinhos, gente, já vai terminar. Vamos lá. Tá certo? Vamos, então? Glória a Deus pela sua vida. Estou muito feliz de lhe ver aqui. Preste atenção. Ontem, né, se você perdeu, você pode assistir todas as nossas lives, elas ficam salvas aqui no Do Reino Academy. Isso é em média 20, 30 minutos, e toda segunda-feira nós enviamos ela para o nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, tá na bio do nosso Instagram, nosso grupo de WhatsApp. Se você não participa, é só clicar na bio do Instagram, ou então tem uma mensagenzinha no nosso feed que tá grupo de WhatsApp. Se você escrever lá embaixo nos comentários, eu quero, nós vamos mandar o link para você fazer parte desse grupo tão abençoado. Lá a gente avisa as lives, avisa todo o nosso conteúdo, todo o material, tudo está sendo avisado lá, e é muito melhor para nossa comunicação, tá certo? Então, participe do grupo de WhatsApp, participe do nosso canal do YouTube, que essas mensagens nós baixamos e publicamos lá. E você que às vezes não está com tempo de assistir nessa velocidade, você que é acelerado, quer assistir velocidade 2, você vai lá, põe no YouTube e facilita para você estar fazendo alguma coisa e estar ouvindo um conteúdo que te alimenta, tá certo? Então ontem, o que nós falamos basicamente? Ontem nós tratamos a respeito de 3 dicas de pregação, 3 dicas para uma boa pregação, para uma pregação extraordinária. Essas 3 dicas, eu creio que elas já foram úteis. Eu não vou repetir,
porque eu quero que você vá lá depois e assista e consuma esse conteúdo, porque eu sei que ele vai fazer a diferença e é muito importante você pegar lá que tá esmiuçadinho, vai auxiliar bastante. Então essas 3 dicas foram preciosas, mas foi a parte 1. E hoje, quem estaria de manhã com você seria o meu esposo, o pastor Neto, porque eu estaria fazendo uma ultrassom agora de manhã, mas a minha ultrassom foi remarcada para tarde. Então, falei, não, tudo certo. Então, melhor assim, eu vou conseguir participar da live, eu consigo concluir o que eu iniciei ontem e de tarde eu vou para a ultrassom para saber o sexo do bebê. Eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá certo? Então, ontem eu falei sobre 3 dicas. Se você perdeu, você vai acompanhar. E hoje eu quero compartilhar mais 3 dicas, que é a parte 2 da nossa mensagem de ontem, do Café do Reino de ontem. Gente, 3 dicas, né, que nós vamos dar. Na verdade, hoje nós vamos dar 4 dicas. Porque as 3 dicas que nós vamos dar, elas já estão aqui no nosso material, mas tem uma extra que eu quero deixar por último, para comentar somente aqueles que vão ficar até o final da live. A 4ª dica, ela fez muita diferença no meu ministério, na minha pregação, na minha vida. Eu sei que vai te auxiliar também. É uma dica simples, mas é uma dica extremamente útil, principalmente para quem é tímido, tá? Principalmente para quem está meio perdido ali na hora de pregar. Então, eu quero deixar essas dicas para você. Vamos começar agora? Vamos compartilhar já a nossa primeira dica de hoje? Bom, segunda parte, né, aqui para termos uma boa pregação. Se perdeu as primeiras, você assiste lá, mas hoje você vai pegar aqui a segunda. E a primeira dica de hoje que eu quero dar para você, inclusive vou até anotar aqui, a nossa primeira dica seja autêntico, tá? Essa é a nossa primeira dica para uma pregação extraordinária. Por quê? Eu quero que você entenda uma coisa, que cada um de nós tem uma característica peculiar, que é só nossa. Eu tenho uma forma de falar, você tem uma forma de falar, cada pessoa tem um jeito de se comunicar que é muito seu. Só que o que acontece? Geralmente nós valorizamos o jeito do outro, a gente acha bonita a forma que o outro se expressa e a gente diminui ou despreza a forma que Deus nos fez. Só que eu quero que você entenda uma coisa, essa pessoa que você admira, que prega, ela já existe, ela já tem o estilo dela. E é claro que o estilo dela foi construído de repente com muitos referenciais. Ou seja, você pode sim e deve ter referenciais. Pessoas que você olha, se espelha e fala assim, puxa, que pregação abençoada. Poxa, eu quero pregar assim também, né? Eu quero prender a atenção das pessoas quando eu estiver falando. Então você pode se inspirar, mas não queira imitar as pessoas. Existe uma diferença muito grande em você se inspirar em alguém e você imitar alguém. Então, por exemplo, a forma que eu prego é a forma que eu prego, a forma que eu converso, na verdade. Eu procuro pregar da forma que eu converso, né? Mas cada pessoa tem o seu estilo de pregação. Tem pessoas que às vezes a voz muda na hora da pregação, a voz é um pouco mais alta, a voz é um pouco mais doce, ou a voz é um pouco mais gritada. Cada um de nós tem um estilo, uma forma que nós vamos nos comunicar com as pessoas, que faz parte da nossa essência. E eu quero que a partir de hoje você passe a valorizar a sua essência, aquilo que Deus fez. Você é alguém especial, que foi feito por Deus, e você está buscando capacitação, mas sempre lembre-se de ser autêntico. O que é ser autêntico? É ser você mesmo. É não procurar ser outra pessoa, é não procurar imitar o outro pregador, mas procurar ser você mesmo, encontrar essa essência em você. Amém? Bom dia, Tânia, seja bem-vinda. Glória a Deus, seja bem-vinda, viu? Então, nossa primeira dica é, seja autêntico. E aí, por que eu acho muito importante compartilhar isso com você a respeito de pregação? Porque é muito comum nós vermos pessoas imitando outras pessoas. Por exemplo, existe uma determinada igreja que passa na televisão, não vou mencionar, tá? Igreja e nem pastores, para não ser antiético. E nessa igreja, o pastor, o fundador dela, não sei se ele está adoentado, ele já é um senhor de idade, e eu não tenho visto mais ele pregando, né? Uma igreja conhecida, grande. E aí, ultimamente, quando passa na televisão, geralmente quando eu acompanho, eu vejo que tem um outro pregador que está pregando no lugar dessa pessoa. Mas, gente, se você fechar os olhos e você ouvir a voz da pessoa, parece que não é, parece que é o pregador, o fundador da igreja que está pregando. Você entendeu? Não sei se você conseguiu ser clara. É tão parecido o trejeito, a forma de falar, a entonação da voz. É tão parecido que parece que você está vendo alguém imitar alguém. E, de fato, é isso que acontece. Eu sei que a gente tem inspirações, a gente tem pessoas que a gente admira, mas procure
preservar aquilo que você é e não imitar as pessoas, senão você perde a sua identidade. Você está entendendo? É importante numa pregação você ser autêntico. Ai, pastora, eu não sei. O pessoal na minha igreja gosta de uma pregação, né? Mais assim, pentecostal. Então, amém, você vai buscar essa unção do Espírito Santo, você vai buscar ser uma pessoa mais pentecostal, mas mantenha a sua autenticidade. Mantenha a origem de quem você é, a forma que você fala, o jeito que você se expressa, o jeito que você gesticula. Não queira imitar alguém, mas procure se inspirar nas pessoas, tá certo? Então, nossa primeira dica é: seja autêntico. Não imite, mas se inspire. Você pode se inspirar tranquilamente. Eu tenho as minhas inspirações como pregadores, pessoas que eu admiro, e também, né, pessoas que têm formas diferentes de pregar, inclusive, do que a minha, mas elas são inspirações para mim, e não, né, um ponto de imitação. Não posso imitá-las porque eu sei que eu carrego uma essência, você carrega uma essência, e que Deus vai nos usar dentro dessa essência, tá certo? Essa é a nossa primeira dica hoje da segunda parte de dicas para boas pregações. Agora, gente, todos entenderam? Eu quero ouvir o amém de você, quem está aí participando, para eu saber quem que está participando aqui agora, nesse momento, concentrado, prestando atenção. Coloque um amém aí, por favor, para eu saber que você está aqui comigo, tá? Que eu não estou falando sozinha aqui, por favor. E aí a gente já vai para nossa segunda dica. E você que está aí, enquanto eu dou aqui a segunda dica, se você ainda não enviou essa live para outras pessoas, clique aqui nesse cantinho, tá bom? E envia para as pessoas a live, para que outras pessoas possam estar acompanhando também, né? Às vezes, as pessoas que estão aqui, né, nesse cantinho que você envia aqui no aviãozinho, elas geralmente são pessoas que estão online, às vezes elas estão por aí, e elas poderiam estar sendo edificadas. Na verdade, você pode ser um instrumento de Deus. Então, clica aqui e envia para o máximo número, pelo menos umas 10 pessoas. É tão rápido para a gente enviar. 10 segundos, 15 segundos a gente já conseguiu fazer isso, tá certo? Então vamos lá para a nossa segunda dica. Amém, glória a Deus. Tive o retorno aqui de vocês, que bênção, amém. Obrigada, tá? Não, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu tô falando só pra câmera aqui? Não, mas eu sei que vocês estão acompanhando, glória a Deus. É um desafio para nós também, tá? Então vamos lá para a nossa segunda dica. A primeira dica foi útil para você? Amém? Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica, e aí eu falei que hoje eu vou falar, na verdade, não 3, mas 4, porque a última dica é uma dica extra, surpresa para você, tá? Que me auxiliou muito, eu creio que vai te auxiliar também na pregação. E se você perdeu a primeira parte dessa live ontem, é só você entrar no nosso feed que tá lá, tá? 3 dicas para a pregação, primeira parte. Assista, porque vai ficar incompleto. Você tá assistindo as 3 últimas, mas a gente tem que pegar as 3 primeiras para poder fazer sentido, tá certo? Então vamos lá. A segunda dica que eu quero compartilhar com você nessa nossa segunda parte a respeito de pregação é: aplique a mensagem à vida diária. O que significa isso? Isso daqui eu procuro aplicar muito nas minhas pregações. Eu até mencionei um pouco sobre isso ontem. Como que é, gente? É você tentar trazer de forma prática a mensagem para o seu público. Então você está pregando na sua igreja, você está pregando no culto evangelístico, você está em algum lugar. E você precisa entender que muitas pessoas têm dificuldade de assimilar as escrituras. Não é verdade? Às vezes você está lendo a Bíblia, você termina de ler e fala assim: amém, todos entenderam? Amém, eles vão dizer amém. Mas não significa que eles entenderam. Às vezes você lê um texto de 15 versículos e a pessoa não entendeu absolutamente nada. Você está conseguindo compreender? Então nós precisamos facilitar para esse ouvinte, porque, gente, a gente sempre fala, não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Eu quero comunicar o evangelho de Jesus. Então não é a forma que eu gosto de falar, não é a forma que eu, que eu entendo, ou que eu acho que as pessoas vão entender, mas é me certificar que as pessoas estão recebendo aquela mensagem. Então não basta eu pregar e falar assim: amém, fiz a minha parte, lavo minhas mãos, está aqui, Senhor. Não, é eu falar: Senhor, eu fiz a minha parte, mas eu fiz da melhor forma que eu poderia fazer. Inclusive, eu quero contar uma história para você que é de um dos heróis da fé. Eu acho que foi o D.L. Moody. Nós compartilhamos aqui uma série dos heróis da fé e essa história me marcou muito, porque ele era um evangelista, ele ganhava muitas almas para Jesus, mas um determinado dia na igreja dele, uma igreja grande com muitas pessoas, ele pregou e ele deu um intervalo de 1 semana para as pessoas refletirem se elas deveriam aceitar Jesus ou não. Ele falou assim: gente, vão para sua casa, isso um domingo de manhã, vão para sua casa e pensem. Vocês querem, o que vocês farão de Jesus, o Cristo? O tema da mensagem era esse. E semana que vem vocês vão me responder. Ou seja, ele deu um intervalo de 1 semana para que as pessoas pudessem voltar e falar: eu entrego minha vida para Jesus ou então eu não entrego. E você sabe o que aconteceu nesse mesmo dia em que ele pregou? Isso é uma história real. De manhã, domingo, no exterior, geralmente os cultos são pela manhã, né? Aqui no Brasil, geralmente nossos cultos são domingo à noite, mas também tem pela manhã, mas principalmente, tradicionalmente, à noite. Então, o que aconteceu é que quando terminou aquele culto domingo pela manhã, domingo pela tarde, houve um grande incêndio na cidade de Chicago.
E nesse local, não somente a igreja em que ele presidia, era pastor nessa igreja, como as casas aos entornos e muitas outras casas foram incendiadas. A igreja foi queimada, muitos irmãos morreram, muitas pessoas que estavam naquele culto morreram e muitas outras pessoas além ali dos entornos de Chicago também morreram, do local onde houve esse grande incêndio. E esse pregador, ele carregou dentro de si uma espécie de remorso de ter perdido a oportunidade de falar do evangelho e de esperar uma resposta daquelas pessoas. Você entende isso? Ele carregou, ele ficou pensando, meu Deus, essas pessoas, e se elas morreram sem Cristo? E elas foram para o inferno, e aí a responsabilidade é minha. Porque eu não fiz o apelo no momento que eu não aproveitei a oportunidade. Então, por que eu fiz essa história para você, contei essa história? Porque às vezes a gente acha que basta pregar a palavra. Mas não é assim não, querido. Você precisa se certificar que as pessoas estão recebendo bem essa mensagem. Então, para as pessoas receberem a mensagem, a primeira coisa, ela tem que receber o mensageiro, e você é o mensageiro. Se você não está alinhado com as pessoas, se você não tem um bom testemunho, se você não está comunicando bem a mensagem, essa mensagem não será recebida, tenha certeza disso. Você vai estar falando para o vento, eu não quero que isso aconteça, amém? Eu quero que você tenha certeza que aquilo que você está pregando está chegando no coração do seu ouvinte. Não depende só de você, é verdade, depende do Espírito Santo também. Mas ele está fazendo a parte dele, não tenha dúvida. Agora nós precisamos do certificado da nossa parte, que é pregar de uma forma que as pessoas compreendam. E uma forma que as pessoas compreendem muito, eu quero deixar essa dica para você, é a prática. É quando você pega a história, né, qualquer história aqui, ó, Davi e Batseba, abri aqui a Bíblia aleatoriamente, Davi e Batseba. E aí você pega a história de Davi e Batseba e você fala assim, querido irmão, quantas vezes você tem passado tentações? Quantas vezes você tem encontrado desafios para manter a sua vestimenta branca? Você entende? É você comentar uma história e você trazer para a realidade prática daquela pessoa. Gente, isso faz muita diferença. Porque isso auxilia na compreensão. A pessoa pode não entender o texto que ela leu, mas ela entende que ela tem batalha espiritual. Ela entende que ela passa tentações. Ela entende que ela precisa evitar ambientes de tentações. Você está conseguindo compreender? Amém? Por isso que a nossa segunda dica é: aplique a mensagem à vida diária. Em outras palavras, aplique, compartilhe uma mensagem prática. Compartilhe então essa mensagem prática com as pessoas. Dê exemplos do dia a dia. O pastor Po Yong-cho, que é o pastor que já faleceu, da maior igreja que já existiu e que acho que atualmente ainda é a maior igreja hoje, que fica na Coreia. Eu me confundo se é do sul ou do norte, acho que é do sul. Não lembro. Fica numa Coreia aí. E que chegou a ter aproximadamente 1 milhão de membros, eu não consigo nem imaginar o que é isso, não sei se hoje ainda tem. Ele sempre dizia que as mensagens dele eram voltadas para a prática. Então não adianta tem gente que quer pregar, não é para transformar a vida de ninguém, mas é para filosofar, que é para mostrar que sabe, que é para mostrar que sabe teorias, linhas filosóficas, correntes teológicas. Não, meu Deus. Gente, deixa isso para aula de teologia, deixa isso para o instituto teológico da tua igreja. Na hora de pregar, seja prático, seja objetivo, seja direto. Vá ao ponto, é salvação, é cura, e traga para a prática, amém? Isso vai fazer muita diferença, eu garanto para você, tá certo? Todos pegaram aí essa segunda dica? Amém? Quero ver realmente de vocês, a participação de vocês aqui. Quem ficar até o final vai ter um bônus surpresa, que tem uma quarta dica e tem um material que eu vou disponibilizar só para quem ficar até o final, que vai saber que eu vou preparar esse material e vou encaminhar para você, tá certo? Vamos lá. Então, todos pegaram aí essa dica abençoada? Agora vamos para a nossa terceira dica, que seria a última, mas nós temos uma quarta dica e surpresa. A terceira dica é: ore. Essa dica aqui é a mais óbvia. Poderia ter começado com ela, inclusive, mas eu quero terminar com ela antes de falar da quarta. Por quê? Porque essa quarta dica aqui de pregação, essa terceira dica de pregação é ore. Por que é ore? Porque, irmãos, ontem eu falei uma frase que eu fiquei refletindo, ela é muito verdadeira. Às vezes a nossa pior pregação que nós achamos, que nós saímos do púlpito pensando assim, foi horrível. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo? Eu terminar de pregar e falar assim, meu Deus, nem eu gostei da minha pregação. Não foi bom, eu acho que nada deu certo. E às vezes foi nesse momento que alguém lá da igreja falou assim, pastora, puxa vida, essa pregação falou tanto comigo. Amém? Então entenda que às vezes a nossa pior pregação na nossa mente pode ser exatamente a pregação que alguém estava precisando ouvir. Por quê? Porque a mensagem, quando você ora, ela é personalizada através do Espírito Santo para o coração daquela pessoa.
Tem coisas que você falou que nem fez sentido para você, mas fez sentido para alguém que ouviu, porque o Espírito Santo usou a tua boca para que isso acontecesse. Então, a melhor dica que eu poderia dar para você que quer ser um pregador, que quer ser um comunicador do Evangelho, é seja alguém que depende de Deus nas suas pregações. E como você faz isso? Através da oração. Você, todas as vezes, Deus é testemunha, todas as vezes que eu vou pregar, primeiro, eu fico nervosa, sim, fico nervosa. Porque eu falo, Senhor, não é algo meu. É diferente de eu palestrar, é diferente de eu falar algo, já penso se fosse da área do direito, para mim seria mais tranquilo, mas é algo do teu Espírito Santo, não é algo do humano, é algo totalmente que vem do Senhor. Eu não posso falar aquilo que eu quero, eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer falar. Então é uma sintonia fina que nós precisamos ter, não é verdade? Só que quando eu vou pregar, eu sempre digo, Senhor, não existe nada de bom em mim. Portanto, Pai, usa a minha vida como teu instrumento para falar o coração das outras pessoas. Eu tenho consciência que de mim nada de bom vai fluir, mas eu sei que do teu Espírito Santo vai fluir para o coração das pessoas. É sempre essa oração que eu faço antes de pregar. Eu sempre digo, Senhor, não existe nada de bom. Você pode pensar, pastor, não tem nada de bom na senhora? Não, não tem mesmo. Porque tudo que tem de bom em mim é Jesus. E se tirar Jesus, eu não presto. Não sirvo para nada. E eu quero que você tenha essa consciência também. Amém? Eu quero que você tenha essa consciência. Quando você for pregar, pregue na dependência do Espírito Santo. Faça a sua parte, ore, se prepare, estude, organize os pontos da pregação. Já vou falar disso no final para você. Mas seja uma pessoa que depende do Espírito Santo em oração. Porque mesmo aquilo que você falou, que você fala assim, nada a ver com nada a ver o que eu falei. Mas o Espírito Santo vai converter para o coração de alguém. E aquela palavra vai entrar naquele coração, vai penetrar aquele coração e vai trazer mudança para aquela vida. Amém? Então eu quero deixar essa terceira reflexão para você, dica de pregação. Quantos receberam aí? Amém? Olha, meu irmão Giovanni está por aqui. Ah, Giovanni, que alegria te ver. Saudade. Legal. E agora eu quero encerrar falando de uma quarta dica. Gente, quem pegou aí as 3 dicas, escreva amém, por favor, que eu quero verificar se você está por aí mesmo, se você está acompanhando. Falei, primeira dica para uma pregação extraordinária, seja autêntico, não tente imitar os outros, seja você. Você tem uma essência e Deus vai te usar nessa essência. Segunda dica que nós falamos aqui, aplique a mensagem à vida diária, ou seja, compartilhe uma mensagem prática, que as pessoas consigam entender e colocar em prática na sua vida. E a terceira dica foi, ore, dependa do Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer o filtro dessa mensagem para chegar no coração do seu ouvinte, amém? E aqui eu quero encerrar com uma quarta dica, que me ajudou e me ajuda muito, porque até hoje eu uso essa dica sempre. Essa dica aqui é para aqueles que têm timidez na hora de pregar. Quantos têm timidez aí? Quantos ficam às vezes, né? Ai, meu Deus, o que eu vou falar? De que jeito eu vou falar? Então tem uma coisa que me ajuda muito quando eu vou pregar. Quarta dica, essa já é a quarta dica, essa é a dica extra, tá? A quarta dica é, olhe nos olhos das pessoas mais receptivas. Deixa eu te explicar. Quando você está pregando, eu não sei como é na sua igreja, mas quando você está pregando, é normal que tem pessoas que elas vão se levantar 5 vezes para beber água, que elas vão se levantar 10 vezes para andar no corredor, elas vão ficar no celular, elas vão ficar desatentas. Infelizmente, tem pessoas que estão indo sem propósito, né? Não posso nem dizer buscar ao Senhor, elas estão ali não sei nem porquê. E às vezes, existe uma luta espiritual de fato para que essas pessoas não recebam a mensagem. Elas não percebem que existe uma briga espiritual dentro delas. Então elas se levantam, elas sentam, elas bocejam, elas ficam, sabe, demonstrando visualmente que elas estão desinteressadas. E aí o que acontece? Quando isso acontece, geralmente quem está pregando sente o impacto disso. Eu não sei quanto já tiver essa experiência. Mas se você ficar olhando para essas pessoas, você vai desanimar na sua própria pregação. Se você ficar olhando para esse que se levanta, para esse que mexe no celular, para esse que não se quieta, para esse que está bocejando, que não está nem aí para a pregação do Evangelho, infelizmente você vai se deixar contaminar por esse ambiente. Então, algo que eu sempre faço, quando eu vou pregar, eu olho para as pessoas que eu vejo que estão mais compenetradas na mensagem. E eu não olho só para um lado, porque é óbvio, se eu ficar só encarando uma pessoa, essa pessoa vai ficar, né? Peraí, o que a pastora está olhando para mim? Será que é uma indireta para mim? Não, não é. Então eu procuro escolher pelo menos uns 4 pontos naquele público e eu vou olhar sempre para aqueles olhinhos. Eu vejo uma que está ali na frente, uma que está no meio, uma que está ali, outra que está ali. E eu prego olhando para essas pessoas. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas que estão desinteressadas
jogue um balde de água fria naquela pregação do evangelho, até porque, queridos, é uma oportunidade, isso é uma estratégia maligna mesmo, para que você como pregador já comece se sentindo derrotado. Se você der atenção e crédito para as pessoas, você vai acabar, já começa a sua pregação já, sabe, sem atmosfera de pregação, sem vontade, já se sentindo derrotado. E quando você procura olhar para pessoas que estão realmente interessadas, isso motiva o seu coração a continuar entregando uma mensagem com excelência. Então essa é uma dica pessoal, eu sempre faço isso. Eu não olho para os desinteressados, eu olho para os interessados. Os que estiverem desinteressados vão receber a mensagem, amém, vão. Mas eu não quero que eles esfriem a pregação, a ministração da palavra. Então eu não olho para eles, eu olho para quem está realmente compenetrado na mensagem e eu prego para todos, quem está compenetrado, quem não está, mas eu não foco os meus olhos nessas pessoas, porque senão elas me esfriam, elas me atrapalham, elas me irritam e isso vai atrapalhar a comunicação do evangelho. Então essa é uma dica que eu procuro sempre colocar em prática, amém? E eu espero que possa ajudar você também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live e essa live ela vai ficar postada aqui no nosso feed. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 25 minutos, já deu. Ela vai ficar postada aqui no nosso feed. O que eu vou fazer? Eu vou criar um material. Não, você não vai comentar agora, tá? Porque não vai estar pronto ainda. Aliás, pode ser. Vou fazer agora isso. Eu vou pegar aqui um modelo, um esboço de pregação, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai, assim que tiver postado essa live, você vai escrever embaixo. Deixa eu ver uma palavra para você escrever embaixo. Eu quero, pode colocar eu quero. Você que quiser receber um esboço de pregação, mais ou menos a estrutura da pregação que nós utilizamos, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai escrever embaixo da postagem, preste atenção, da postagem dessa live, nós vamos publicar aqui ela, e aí você vai escrever embaixo eu quero, tá? Quando você escrever eu quero, nós vamos encaminhar lá no seu direct um esboço de pregação para que você possa ter acesso a esse esboço de pregação, tá certo? E através disso, mas olha, já tem gente escrevendo aqui, mas é você escrever na postagem, tá bom? Porque nós vamos mandar lá para o seu direct e lá vai chegar pelo Google Drive, eu acredito, o esboço de pregação, e você vai ter acesso para você ter uma noção de como montar o seu próprio esboço. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tá certo? É simples. Mas eu creio que esse esboço ele já vai sim te ajudar, porque você vai ter um norte ali de como elaborar a sua pregação. E a gente vai estar falando mais vezes a respeito desse tema, foi um dos temas mais pedidos, então a gente está trazendo mesmo que é para auxiliar o teu ministério. Gente, abençoa a sua vida. Se abençoa a sua vida, não deixe de deixar esse comentário lá embaixo. Eu quero, tá? O comentário é esse. Vou deixar na legenda aqui. Olha, quem quiser o material, escreva eu quero aqui no comentário da postagem, tá? Vou postar e daqui a pouco você vai lá e comenta. E além disso, também faça o seguinte, se você puder, quiser nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se abençoa a sua vida, eu creio que vai abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero que você printe agora a tela e nos marque nos seus stories, tá certo? Então, vou fazer aqui, deixa eu ver sei, né? Vou rir, vou parar aqui, você vai printar, lá vai, se prepare que eu vou ficar aqui uns 5 segundos parada e você printa a tela e nos marca no seu story, porque isso já nos ajuda a divulgar esse trabalho, esse centro de capacitação de líderes. Eu creio que você está fazendo parte desse trabalho missionário também, tá certo? Vou parar aqui e você printa a tela. Já, gente, que eu tô parada. Certo? Acho que deu tempo, né? Então tá. E se não printou, pode me printar em movimento aí, que não tem problema. Vou sair estranha, mas tudo bem. Gente, Deus abençoe a sua vida. Giovane, que Deus te abençoe. Eu tô com muita saudade. Giovane, todas as manhãs a gente tá aqui, tá? Compartilhando uma palavra de Deus, uma orientação. Fico feliz de te ver. Tiane também, lá de Breves. Tânia, Lopes Márcia, Borges Eli, Mana Pires, Nascimento, Diene, Neia Carvalho, olha, a dona Neia estava por aqui, Tânia Santana, Rita Mourada, Jaque Silva, TP Iaoba, não sei se é assim que pronuncia, Júnior Brito, tá? Tem Rita Monteiro, Socorro Moura, Alessandra. Gente, muito obrigada pela sua participação, que Deus abençoe a sua vida, a sua manhã. Hoje é quarta, né? Quarta-feira. Glória a Deus, estamos aí no meio da semana. Temos amanhã Café do Reino, temos sexta Café do Reino. E aí nós vamos nos encontrar somente na terça. Mas esses dias já tem muita coisa boa preparada para nós, tá certo? Então não esqueça, escrever aqui nos comentários. Quando nós postarmos isso daqui, você vai escrever: eu quero, que eu vou mandar os bolsos de pregação para você.
Vou encaminhar, e além disso, não esqueça de printar a tela e nos marcar nos seus stories para que a gente possa estender essa corrente do bem, divulgar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele, tá certo? Muito obrigada por terem ficado até aqui, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos amanhã em mais um Café do Reino preparado especialmente para nós, para que o Senhor possa nos capacitar, tá bom? Deus abençoe, gente, bom dia, tá? Comente aqui na postagem, eu vou postar já já e você comenta que eu vou mandar para você.